Ok, pessoal, mais uma vez agradeço aí a presença de todos, comissão organizadora. Eu gostei muito, né, do convite, da participação desse evento, principalmente pelo formato, né, e assim, o folder do evento é todo baseado nas equações da mecânica quântica. Então, parabéns, Gunnar. Você mesmo que fez, né, no papel, e eu gostei muito, né? Eu acho que a base, né, de toda a química computacional é a equação de Erwin-Schrödinger, e é isso, né? O que eu mais gostei nesse evento aí foi o folder, né, propriamente dito, gostei muito, né? Tanto é que na minha apresentação eu dei um print na sua tela, né, nas nossas equaçõezinhas aqui da, da mecânica quântica, né, função de onda ortonormalizada e tudo mais, que é a base de tudo que os teóricos fazem, tá? Então, eu vou colocar aqui em forma de apresentação, e eu não vou vê-los, mas sempre que quiserem interromper, fiquem à vontade que eu tiro do modo de apresentação e retorno, tá? Então, vou colocar aqui a tela de apresentação. E a minha palestra, né, o título da minha apresentação é Planejamento por Docagem e Dinâmica Molecular de Potenciais Inibidores do SARS-CoV-2. É a segunda ou terceira vez que eu falo mais ou menos sobre a Covid-19 e o SARS-CoV-2. E mas, assim, é um tema que está atual o tempo todo e sempre tem coisas novas para acrescentar, tá? Então, o título da minha palestra é esse. Sou professor do IFES Vila Velha, do IFES Vitória e do programa de pós-graduação em Química da UFES. Seguindo aqui, né, com breve posicionamento e abordagem do problema sobre o coronavírus, tá? Aqui está uma breve introdução, que o coronavírus é o causador de infecções respiratórias, e a síndrome, né? Síndrome aguda respiratória grave, conhecida a longa data, né? Por causar infecções respiratórias nos mamíferos. E aqui a gente tem algum histórico, né, das epidemias provenientes do coronavírus. Em 2002, a gente teve o SARS, em que o local foi na China, posteriormente atingindo outros países, onde houve 8 mil infectados e 10% desses infectados morreram. Em 2012, nós tivemos o MERS, que surgiu na Arábia Saudita, atingindo outros países. 2 mil infectados, 35% morreram. O nome SARS-CoV-2, né, quer dizer, os nomes são SARS-CoV-2, corona vem de coroa, é conhecido como HCoV-19 ou 2019 nCoV, da família Coronavidae, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, e local de origem e ano foi China, final de 2019. O transmissor original, né, a literatura sugere que pode ter vindo do morcego ferradura, né, do Rhinolophus sinicus, né, e a pandemia do coronavírus ela começou a se espalhar muito rápido, né? No próprio ano de 2019, eu peguei dessa fonte aí embaixo, em que a gente começou na China, como falei anteriormente, posteriormente se tornando uma pandemia, e nessa data de 19/8/2021, houve 209 milhões 634.340 infectados e
aproximadamente 4,4 milhões, né, de mortes, só nessa data de 19 de agosto desse ano. E aí eu atualizei um pouquinho os dados, trazendo agora para novembro. Em 28 de novembro, no Brasil, apesar de se falar que o número de mortes está reduzindo, tem dia que chega a 66 mortes por dia, né, 60, 50, aí de repente vai a 500 mortes por dia, ou 315. Na minha visão, né, falando estatisticamente, em nível de desvio padrão, ainda não houve estabilidade, tá? Então, eu peguei aí duas datas próximas, 28/11, em que houve 315 mortes no dia, e no dia 1º de dezembro, 98 mortes, né? Eu não vi, a minha fonte foi o World Health Organization, foi o WHO. Eu nem olho o mapa Covid do Brasil, eu estou pegando direto do WHO agora. E assim, se a gente pegar e olhar a África, me parece que está surgindo um novo perfil referente a uma nova possível onda. E assim, com todo o levantamento que eu tenho feito de dados, né, disponibilizados pela WHO, parece que a letalidade está diminuindo de 2,5 para 2,2, que eu acho que ainda não é baixo, né? Vamos supor que a letalidade seja 2%. Em cada 100 pessoas infectadas, 2 morrerem, para mim não é um número insignificante estatisticamente. O nosso desejo é que não haja mais mortes, né? E falando um pouquinho do SARS-CoV-2, a gente tem várias proteínas virais importantes, né? E eu trago aqui em destaque a proteína S e a proteína principal conhecida como, ou proteína spike, a proteína S, e a proteína principal conhecida como MEM-PRO, né? Ou M-PRO. A proteína M-PRO, ela, que é a proteína principal, MEM-PRO, ela é responsável pela quebra de pequenos peptídeos necessários para a formação do capsídeo, formação e manutenção viral. Enquanto a proteína S, ou proteína spike, ela é uma proteína de ligação ao receptor de angiotensina 2, tá? Conhecido como ACE2. E esse receptor ele é importantíssimo para regular, por exemplo, a pressão arterial, tá? Então, quando há um contato inicial, uma ligação entre a proteína spike e o receptor ACE2, começa um processo desregulatório, começando pela regulação da pressão arterial e causando uma série de problemas respiratórios consequentemente, tá? Então, é o início, né, em que o vírus insere o seu material genético e aí começa todo o processo, né, a M-PRO, manutenção viral, e formação dos capsídeos e manutenção, montagem do vírus, liberação, enfim. É uma figurinha aí bem... não tem todas as etapas propriamente ditas de replicação, mas essa figura ilustra didaticamente bem o que ocorre mais ou menos em relação à infecção viral. E aí tá, eu acabei falando, né? Botei setinhas. E aqui foi uma animação ilustrativa que eu fiz, deu bastante trabalho, né? Eu tive que pegar, se eu não me engano, 60 proteínas,
foi construído a partir do PDB 1LP3, não é o coronavírus, mas eu só queria trazer uma ilustração mais ou menos do trímero da proteína spike, que seria o domínio RDB, o Receptor Domain Binding, é o domínio de ligação a ACE2. E o interessante desse domínio, né, que eu destaquei ilustrativamente, eu vou voltar aqui ao vídeo, é que é um trímero, né, entre proteínas S, e assim que a proteína S, ou melhor, esse trímero da proteína S que eu destaquei em vermelho e azul, ele se abre, né? Aí começa o processo da inserção do material genético do vírus na célula, digamos assim. Tá? Então, foi uma ilustração. Esse vídeo eu fiz no Paimol, foram, se eu não me engano, uns 1000 quadros, né, para montagem desse vídeo aí, deu um certo trabalhinho, mas eu acho que dá para ilustrar bem e eu não preciso citar fonte nenhuma, já que eu mesmo fiz esse vídeo. E aí, seguindo, a gente continuou assim. E aí, na química medicinal, para a gente continuar, né, falando de metodologias de modelagem molecular aplicadas ao planejamento de fármacos contra o SARS-CoV-2, é importante a gente introduzir o termo da molécula ou medicamento, que é onde se começa todo o planejamento de fármacos, tá? Então, assim, só para a gente planejar, engraçado que eu acho que eu vou falar dele mais adiante, né, da nova variante. Eu não lembro, mas eu acho que eu vou falar mais adiante, tá? Então, essa etapa da molécula ao medicamento envolve aproximadamente 10 anos para a gente chegar do princípio ativo ao medicamento, que é o produto final que se encontra nas prateleiras dos medicamentos, tá? Lembrando que remédio, fármaco, medicamento e drogas não são sinônimos, né? Remédio é o que remedia, fármaco, princípio ativo, medicamento, produto final, e drogas depende da dosagem do fármaco ou medicamento. E envolve uma série de etapas, né? E a gente tem que lembrar sempre da química verde, os extratos vegetais, que graças, né, aos caciques, aos índios, às gerações antigas, né, que foram seus próprios cobaias, né, a gente tem a base da construção da química medicinal. Aí, com isso, vem a extração em síntese orgânica, testes in vitro, testes in vivo e a ética, né, o controle que passa pelo FDA, Food and Drug Administration, e, finalmente, alguns casos, propriedade intelectual, outros casos, meramente publicações, e aí, finalmente, medicamentos. E aí tem uma situação, né? Imagine um pesquisador que testa a atividade de um fármaco em um determinado tipo de tumor. E digamos que cada substância A, B, C, D, na ordem, tem um custo de $2.000 por 50 miligramas. E que o pesquisador só teve sucesso após testá-los na sequência A, B, C e D, e só teve sucesso em D. O gasto do pesquisador é de $8.000. E se ao invés disso o pesquisador tivesse acesso à modelagem molecular? Provavelmente ele, através das simulações, cálculo estrutural eletrônico, seguido de docagem, seguido de dinâmica, né, ele iria fazer uma predição, né, ter acesso a um resultado de predição e provavelmente chegaria a D sem gastar um centavo. E com isso, os colaboradores gastariam apenas $2.000. Tá?
As etapas, são as mesmas, né, conhecimento prévio, planejamento que é anteriormente, né, o conhecimento prévio, planejamento, desenho e otimização das moléculas, análise de toxidez estimada, né, tem alguns links aí que vocês podem acessar, busca em bancos de dados específicos, o PubChem, que eu gosto muito, que tem informações desde as moléculas planejadas até os alvos moleculares, toxidez e tudo mais, virtual screening, docagem molecular, dinâmica molecular, que seria o refinamento da docagem molecular, e aí, para fechar a rede de colaboração, passaria, né, essas informações seriam passadas para a síntese, para os sintéticos orgânicos, os biólogos, testes in vitro, teste em vivo, ética, propriedade intelectual e, finalmente, a chegada ao medicamento, né? Conhecimento prévio. Se a gente analisar o AZT, a gente tem algo parecido com uma base nitrogenada ligado a uma pentose, que é a base dos nucleotídeos, né? Então, se a gente comparar, o AZT não foi planejado do nada, foi planejado a partir de conhecimento prévio, né? Que foi o primeiro medicamento utilizado na síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né? Um exemplo de um programa livre que eu uso, né, que é o Gemical, para o desenho e otimização molecular. Geralmente eu faço refinamento com o Mopac, seguido do Games OS ou Orca. Aqui temos a interface mais ou menos do PubChem. Docagem molecular, uma forma ilustrativa e didática de se representar o melhor docking. Digamos que o nosso polígono em azul claro seja o nosso receptor. E esses pequenos outros polígonos em diferentes cores são os ligantes. O melhor docking vai representar o melhor encaixe ligante-receptor. E isso vai ser expresso em forma de uma energia de docagem molecular. E quanto mais negativa essa energia, melhor será a docagem molecular. Claro que a gente tem que analisar o sítio ativo, fazer redocking, para ver se a nossa metodologia está batendo com dados cristalográficos. Então, a gente utilizaria o modelo pré-existente de um cristal de um receptor ligante para a gente ter como branco e ver se os nossos parâmetros estão adequados, estão definidos adequadamente, e aí seguir com docking ou docagem molecular dos outros ligantes, tá? E análise de grupos farmacofóricos também é importantíssimo em química medicinal. Se a gente comparar, por exemplo, a morfina e a codeína, elas se diferenciam apenas de um grupo R ligado a esse oxigênio que eu destaquei. E esse grupo R, para a morfina, é um hidrogênio e para a codeína é um CH3. E essa mudança torna a codeína 10 vezes mais branda, tá? Dinâmica molecular. Uma forma funcional de se representar a dinâmica molecular é a partir da energia potencial total, que temos um parâmetro para as ligações, outro parâmetro para os ângulos, ângulos diedrais, que é o torsional próprio, o torsional impróprio, e as energias potencial eletrostática de Lennard-Jones. E assim, didaticamente, né, ilustrativamente, para representar cada potencial desses, a gente tem um exemplo de uma alanina, ela vai mudar de cor agora, ligada a uma fenilalanina, por uma ligação peptídica que é planar, então vai ser mostrado aí um plano, C-terminal, N-terminal.
E um dos parâmetros é o parâmetro de ligação entre dois átomos, que é o que o primeiro potencial representa, né, que é a própria lei de Hooke, né, força é igual, energia é igual menos kx2 sobre 2, um potencial harmônico. E o outro, um potencial angular para três átomos ligados em sequência, também uma das variações aí da lei de Hooke, só que em nível angular. O torsional próprio, que representa quatro átomos ligados em sequência por uma lei de cossenos, né? E aí tem uma energia máxima, uma barreira energética para que a molécula não saia, né, da conformação permitida, digamos assim, e um torsional impróprio, que representa quatro átomos ligados não em sequência, e esse é importante para manter a planaridade de anéis aromáticos e a quiralidade de carbonos assimétricos. Em dinâmica molecular, os átomos são representados como massas e as ligações como molas. Então, a gente também tem a representação das esferas de Van der Waals e as cargas são pontuais. E aí, todos esses parâmetros juntos, né, a gente, em função do tempo, a gente tem a dinâmica molecular em função do tempo ou determinística. E aí, acelerando um pouquinho, né, todos esses parâmetros juntos em sequência, a gente consegue observar, por exemplo, a interação por ligação hidrogênio entre aquele NH3 e os oxigênios da carbonila. Esse filme foi elaborado pelo meu co-orientador de mestrado, ex-orientador, né, Alan Wilter, que é o criador do ACEPIPE. E aí, com a dinâmica molecular, né, o que a gente geralmente faz? A gente pega resultados. Eu coloquei aqui, docagem dinâmica molecular aplicadas à Covid-19. Então, a gente pegaria os melhores resultados de docagem molecular, inseriria esse sistema em uma caixa com água, adição de algoritmos, né, para equilíbrio da pressão e temperatura. Normalmente, para temperatura, é o algoritmo de Berendsen, né, acoplamento ou banho térmico. Ali está errado, eu coloquei 373 Kelvin, esqueci de corrigir. Mas se você quer fazer uma simulação, quer representar um meio biológico por dinâmica molecular, a gente aplica uma atmosfera e 310 Kelvin, que 310 Kelvin representa a temperatura biológica, e pH 7,4 de acordo com o estado de protonação da proteína e do ligante. Recentemente eu peguei um artigo da Nature para revisar, e os autores eles insistiram em executar a dinâmica a 300 Kelvin. Aí eu falei, olha, refaçam todas as simulações em 310 Kelvin se vocês quiserem representar condições biológicas. Aí eu acho que o autor-chefe, ou o chefe do laboratório, eu não sei, né? O autor de correspondência, ele falou: não, não é necessário refazer as simulações em 310 Kelvin, porque eu cito alguns artigos na literatura que usam 300 Kelvin. Aí o que eu fiz? Neguei o artigo, né? Então nem perdi muito tempo. Eu dei minhas sugestões, minhas contribuições, que foram 2 páginas de contribuições, cálculos e análises para eles refazerem. Não quiseram fazer, eu como revisor da Nature, eu neguei o artigo, simplesmente neguei. E aí, né, uma forma, né, de se representar toda a triagem, né,
por dinâmica molecular? Ah, sim. Esse artigo aqui foi publicado logo no início da pandemia, em 2020, né? É uma contribuição entre mim, minha esposa e alguns colaboradores, né? O professor Ismaí, né? O professor Eloy, que é orientador de pós-doc da minha esposa, e o título, intitulado Coronavirus and its May Protease, an Insight for Drugs Design by Molecular Docking. E nesse trabalho, né, as simulações por docagem molecular sugeriram que a vitamina D ela se liga mais fortemente à proteína principal do SARS-CoV-2 até do que o próprio AZT, né? E a cloroquina e a hidroxicloroquina foram as que tiveram piores resultados, né, nesse trabalho preliminar aí de docagem molecular. E assim, se a gente quer fazer triagem virtual, virtual screening, né? Qual é o processo? A gente pega uma library, né? Geralmente tem Liuzin, que é gratuito, tem outras gratuitas, além de bibliotecas pagas, né? Fontes pagas. A gente pode pegar de dezenas a milhares a milhões de fármacos. A gente pode fazer esse tipo de trabalho, essa docagem em diferentes proteínas. Busca, por exemplo, dos 50 melhores resultados, a gente traça uma linha de corte em nível de critérios energéticos, melhores interações com os alvos ou sítios, né? A gente está vendo que está afunilando, né? Reduzindo o número de ligantes. Tem a famosa regra dos 5 de Lipinski, que são 4 parâmetros múltiplos de 5, né? Por exemplo, log de P maior ou igual a 5, massa molecular menor ou igual a 500, aceptores de ligações hidrogênio menor ou igual a 10 e doadores de ligações hidrogênio menor ou igual a 5. Tá? São os critérios aí para o planejamento de fármacos. Aí, por exemplo, de centenas de fármacos, a gente chega aos 8 melhores resultados. Aí, com isso, dá para predizer a toxicidez estimada e aí, finalmente, as simulações por dinâmica molecular. Tá? Então, eu peguei dois trabalhos que a gente utilizou, né, como referência, um publicado em 2021 e outro em 2020, que foi esse da Eficiência. E nesse trabalho publicado em 2021, a gente, através dessa predição, seguindo mais ou menos esse fluxograma, a gente chegou que o Remdesivir, o Ritonavir e o Basvir, eles se ligaram simultaneamente na proteína principal, na protein-like papain e na proteína spike, tá? Mostrando, por exemplo, já se sabia, né, já internacionalmente falando, já há testes clínicos com o Remdesivir, mas infelizmente o Remdesivir é absurdamente caro. É coisa assim, eu não lembro, né? Mas na época eu vi algo do tipo 200 ou 100 mil dólares a cartelinha com 10 ou 20 comprimidos. Então é uma coisa absurda, né? Foge da situação aí dos meros mortais como nós. Isso é um tipo de análise que eu gosto de fazer também, né, que é um mapa de interação com os resíduos ao longo do tempo. Então, com isso, né, com esse mapeamento, deu para notar o quê? Que, por exemplo, a glutamina 493
quer dizer, que o Remdesivir fez uma interação por ligação hidrogênio com a glutamina 493, que é o que eu estou mostrando aqui, com a serina 294, é o 494, não, acho que eu botei, 494, e além de outros contatos apolares. Então, aqui eu estou mostrando uma representação, uma animação que eu fiz também, das interações do Remdesivir com alguns dos principais resíduos do sítio ativo da proteína spike. E aí, né, 26 de novembro de 2021, surgiu a variante Omicron, tá? Que aí é muito nova, se conhece pouco sobre essa nova variante, né? Eu recebo todo dia esse informativo da Nature, tá? É gratuito, né? Um cadastro. Vocês podem ter um login gratuito na Nature, tá? E aí começar a receber informações. Então, antes mesmo de ser divulgada nos jornais, nos programas jornalísticos e tudo mais, na internet, eu já tinha recebido essa informação sobre a variante Omicron, tá? Que assim, eu fiz um comparativo, enquanto a variante Delta, né, ela tem 18 mutações, a Omicron, ela apresenta 50 mutações, sendo 30 mutações na proteína spike. Ou seja, se o primeiro passo para ocorrer a infecção viral se dá pela proteína S, tá? E houve simplesmente 30 mutações na proteína S, sendo algumas, eu não lembro agora, em resíduos do sítio ativo. O que a proteína S está fazendo? Está mudando o segredo da chave de ligação a ACE2. Então, se esse segredo está sendo mudado, falando assim, bem de forma que todos entendam, né? O que vai acontecer? Os anticorpos estimulados pela vacina não vão ter tanta eficácia, né, no ataque, né, desses anticorpos à proteína S quanto a proteína S nativa, digamos assim, né? Então, é um problema, é uma coisa a se pensar. A gente deve sim continuar tomando os nossos cuidados, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Há relatos aí de que pessoas totalmente vacinadas que estão tendo contato com a variante Ômicron não estão morrendo, tá? Infelizmente, na África, se eu não me engano, apenas 7% da população foi vacinada. Esse dado eu acho que eu vi ontem, em torno de 7%. E assim, quando a gente não se vacina, a gente permite, né, que o vírus, né, se reproduza em maior escala e haja essa probabilidade maior de mutações, que isso aí é comum em vírus, mas o que está assustando a comunidade científica é que essas 50 mutações, quer dizer, com essas 50 mutações no vírus, nas proteínas virais, né, já dá para ver que o SARS-CoV-2 ele agora se tornou um vírus antes de baixa mutabilidade, agora com alta mutabilidade, e com isso podem vir a surgir outras mutações mais letais. Eu espero que não, tá? Mas se a coisa continuar do jeito que está, daqui a pouco a gente vai acabar tendo um mutante
né, mais letal. Por enquanto, o grau de letalidade está em torno de 2,5%. Agora, imaginem só, surgir um SARS-CoV-2, né, mais letal, com 10% de letalidade. Aí o país não vai dar conta, né, dos enterros, o número de covas, logística, né, transmissibilidade, os postos de saúde, enfim, vai ser um caos geral. Espero que isso não venha a acontecer. Né? Eu mesmo fui vítima de 2 perdas na minha família, 2 tias. Uma faleceu em abril, e a outra em janeiro desse ano. E assim, só para trazer um pouquinho, né, de planejamento de fármacos, eu também, em colaboração, publicamos esse trabalho aqui, Flavanonas, né, um potencial e natural inibidor, né, da Microbacterium tuberculosis, né, causador da tuberculose. E aí, mas por que que eu estou apresentando esse artigo daqui? Porque quem quiser conhecer um pouco sobre reposicionamento ou planejamento de fármacos, esse funil aqui que a gente colocou no artigo, ele basicamente é uma aula de todas as etapas para quem quer começar com planejamento de fármacos. Então, por exemplo, a gente começou com 477 moléculas, aí a gente aplicou um primeiro critério, chegamos a 208, um segundo critério 179, um outro critério 72, seguindo de um próximo critério 46, 14, 6 e finalmente a gente fez a dinâmica de 6 moléculas e publicamos esse trabalho, tá? E a confiabilidade e credibilidade da modelagem molecular, tá? Bem, quem não acredita, né, eu ainda sou um mero mortal, né, vocês não vão contestar a mim e eu nem vou ficar debatendo com os que preferem, que acreditam mais na bancada. Eu acho que todos, né, os pesquisadores, cada qual tem o seu mérito, tanto o químico orgânico sintético quanto o biólogo que faz os testes in vitro e in vivo. Eu acho que a gente não deve brigar, mas sim se unir e aumentar o nosso network científico. Hoje ninguém trabalha sozinho, tá? Mas se ainda assim tiver gente que não acredite na química computacional, em simulações químicas e biológicas feitas no computador, é só mandar um e-mail para esses 3 pesquisadores aí, né? O Martin Karplus, o Michael Levy e o Ari Warshel, né? Que foram prêmio Nobel em Química em outubro de 2013, que décadas depois de terem criado, né, toda a base matemática, principalmente para as simulações de métodos híbridos quantum-mecânico, que são as simulações por dinâmica molecular híbrida, ou QMMM, dinâmica molecular por QMMM, que se esses 3 caras não tivessem criado, né, essa base matemática para isso, a gente não teria o que tem hoje tão estabelecido na literatura e com alto grau de confiabilidade, tá? Então eu queria agradecer primeiro, né, pelo convite à comissão organizadora, né, ao edital FAPES, que eu consegui 2 bons computadores para fazer esse trabalho na área de Covid, ao edital PRPPG do IFES pelas horas cedidas para pesquisa, a todos os presentes, ao meu ex-aluno de doutorado Gilberto, que saiu por problemas pessoais de saúde, né, pediu desligamento do curso, por ceder alguns de seus slides, né, que ele teve uma apresentação sobre SARS-CoV-2. A minha família, principalmente a minha esposa,
pela parceria e os meus pais pelo incentivo e suporte nessa trajetória, e dedicatória às minhas duas tias falecidas, agora no ano de 2021. Então, no mais, eu agradeço aí a participação de todas e fico aberto aí às perguntas. Alain, muito obrigado, parabéns. Excelente trabalho. Não podia ser um tema mais quente, né? Super atual. Gente, a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Fique à vontade, por favor. Ninguém vai perguntar a pergunta, hein? Fiquem à vontade, pessoal. A gente está aqui para aprender juntos, né? A nós tem usado tudo software de graça, né? 0800. Tudo software Sempre. livre. Sim, Software livre, sim. excelente. E aqui, como é uma palestra curta, né? Mas você tem trabalhado com Vina, né? Para fazer a docagem, ou tem usado o Autodoc 4 também? Eu tenho usado atualmente o Autodoc Vina, né? O Autodoc 4. Eu, ao olhar a página ontem, parece que eles estão atualizando a página. E parece que vai vir uma novidade aí do Autodoc 4. Isso aí é Ah, é? Será? bacana, que é o Autodoc 4 com o GPU. E aí Ah, ele não vai. rodava GPU. Isso. Não rodava em GPU e o Autodoc Vina também não roda em GPU. E Isso com agora, o certeza Autodoc melhorou. Vina, ele paraleliza muito bem, né? Mas nos Até no Windows. processadores. Até no Windows ele enxerga. Não aconselho usar em Windows, mas ele enxerga bem também, ó. Direto, paralisa bem mesmo. O problema do Parece. Windows é que sem fazer nada no Windows, ele já usa 30% do processamento. Ah, não, o Windows não foi otimizado para Para custar pouco, usar cálculo. pouca coisa. Não, É. não foi, né? A gente sabe que para trabalhar com modelagem é quase condição sine qua non partir para uma distribuição Linux, né? Não, Aham. não tem muito o que fugir. Vou te falar, Alan, você não comentou na sua palestra, mas não sei, a gente está me perguntando aqui, em off, sobre Assemble Dock. O que é o Assemble Dock? Qual a importância dele hoje em dia? O Ensemble Docking, tá? Geralmente, quem trabalha com Ensemble Docking tem duas formas de se trabalhar com Ensemble Docking. Ou você pega uma estrutura de proteína ligante determinada por RMN em solução, porque ali você vai ter os quadros da RMN. Por exemplo, se o mastoparan, que é um peptídeo presente no veneno de vespa, né? Que é aquele peptídeo que atravessa a membrana bicamada lipídica e causa aquela sensação de dor, né? Além de ser fracamente neurotóxico para a gente, né? É, ele foi determinado por RMN em solução. Então, se vocês procurarem no PDB a estrutura do mastoparan, se eu não me engano, vão ter uma animaçãozinha de 10 quadros. E em Ensemble Docking seria fazer o docking de cada ligante. Se você tem 100 ligantes, você vai fazer o docking desses 100 ligantes em cada um desses 10 quadros. Isso seria Ensemble Docking. E se você tem uma proteína, um cristal lá parado, determinado por uma média, e se tivesse interesse em fazer Ensemble Docking? Faria a dinâmica molecular só dessa proteína, por exemplo, uma simulação de 100 nanossegundos, pegaria os quadros dos últimos 50 nanossegundos, os quadros que tivessem uma menor oscilação de RMSD, aí você tem um controle. Aí vamos supor que eu passei no GROMACS, existe um comando chamado GMX Cluster, e ali você regula, né? Você coloca o raio de corte
da sua variação de RMSD. Então, desses, digamos assim, 2.000 quadros, você aproveita 50 quadros com menor variação de RMSD, e aí você tem 1.000 ligantes, faria o docking desses 1.000 ligantes em cada um desses 50 quadros da proteína. Então, de certa forma, a gente poderia chamar um ensemble docking de um docking flexível, né? Porque no docking o ligante é flexível e a proteína é rígida. O máximo que a gente consegue é tornar a cadeia lateral de alguns aminoácidos flexíveis. Agora, em ensemble docking, não. Você tem a proteína no tempo T1, proteína no tempo T2, T3, T4, T5, T1000, e ali você, em diferentes conformações, aí sim eu acabaria, de certa forma, fazendo um docking flexível, né? Porque a flexibilidade foi gerada pela dinâmica molecular temporal, né? E a flexibilidade do ligante foi gerada pelo autodock ou pelo autodock Vina. Seria isso. Cara, ótima resposta, né? Bem didática, na verdade. Fica até anotado lá para o pessoal para estudos futuros. Gente, eu acho que não temos mais perguntas, não sei se no chat. Começa a palestra do professor Leonardo daqui a pouco. Pelo que eu vi, não. Alain, cara, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Um abraço para o patrão. Acho que está assistindo a palestra, inclusive. Acho que está sim, está sim. Gente, foi um prazer de novo estar com o Arlan, né, enriquecendo para a gente conhecimento. Arlan, vamos agora para a palestra do nosso amigo Leonardo. Eu acho que o pessoal já passou aí. E a gente depois bate um papo, matar a saudade. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Arlan. Agradeço aí, Gunnar. Agradeço obrigado. a todos aí, tá bom? Um abraço, então. Grande abraço. Tchau, tchau, gente.